A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia! Eu quero pedir algumas graças para Deus nessa manhã. Eu sei que tem estrangeiros aqui. Quero pedir que... e todos são bem-vindos. É uma alegria recebê-los aqui na Canção Nova. Quero pedir a Deus a graça daquilo que aconteceu no Pentecostes, que eu me faça compreender, que a palavra de Deus possa chegar ao coração e ao entendimento de cada um. E quero pedir a intercessão do Beato João Paulo II por esse nosso momento, porque a minha pregação dessa manhã vai estar direcionada por um documento que ele escreveu sobre a Eucaristia, Eclésia de Eucaristia, um presente que ele deu para nós católicos, para toda a igreja. Mas antes de nós chegarmos lá, eu quero convidar você a abrir a sua palavra no livro do Êxodo. Se você tem a Bíblia, deixa ela aberta no livro do Êxodo, no capítulo 3, no versículo 10. Porque eu quero apresentar para cada um de vocês, falar para cada um de vocês de uma presença que acompanha a humanidade em toda a sua história. Uma presença que sustenta a humanidade desde o seu início. Se nós formos no livro do Gênesis, lá no relato do pecado original, quando Adão e Eva desobedecem a Deus e comem do fruto da árvore do centro, diz a palavra que Deus, naquela tarde, como ele sempre fazia, ele foi passear, ele foi caminhar, a brisa da tarde com Adão e Eva no jardim, e eles se esconderam. Veja, a presença de Deus concreta na vida dos nossos primeiros pais, que não os abandona à medida que eles desobedeceram a ele, mas ele continua o mesmo. Ele é o mesmo Deus que vai todos os dias, à brisa da tarde, se encontrar com o ser humano, com o homem e com a mulher. Mas essa presença era vivida de uma maneira muito intensa no paraíso, na experiência do paraíso. Mas essa presença vai acompanhar a história. Se nós formos pegar a Bíblia, nós vamos ler e nós vamos perceber lá na Sagrada Escritura essa presença que vai norteando a vida do povo de Deus, a vida do homem e da mulher, a vida do ser humano. Se nós olharmos para a experiência que Noé fez, da aliança que Deus fez com ele, da presença de um Deus que se revela, de um Deus que se mostra, um Deus que se compadece, um Deus que se encanta com Noé, com aquilo que ele vivia, com a fidelidade, nós vamos percebendo essa caminhada. Se nós olharmos para a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, nós vamos perceber essa presença que vai sustentando a história, essa presença que vai renovando a vida daqueles que vão experimentando e se abrindo a essa graça, se abrindo a essa experiência. Por isso eu pedi para você abrir no livro do Êxodo, no capítulo 3, porque Moisés vai fazer uma experiência de uma presença. Versículo 1, vamos no versículo 1. Moisés era pastor de ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Certo dia levou as ovelhas deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Pensou: vou aproximar-me para admirar esta visão maravilhosa. Como é que a sarça não para de queimar? Vendo o Senhor que Moisés se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: aqui estou. Deus lhe disse: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é chão sagrado. E acrescentou: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque,
o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. Versículo 7 do capítulo 3 do Êxodo. O Senhor lhe disse: eu vi a opressão do meu povo no Egito. Ouvi o grito de aflição diante dos opressores e tomei conhecimento de seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair desse país para uma terra boa e espaçosa, terra onde corre leite e mel, para a região dos cananeus e dos heteus, dos amorreus e dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O grito de aflição dos israelitas chegou até mim, e eu vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. E agora vai, eu te envio ao faraó, para que faça sair o meu povo, os israelitas, do Egito. E Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e fazer sair os israelitas do Egito? Deus lhe disse: eu estarei contigo. Veja, eu estarei contigo, disse Deus a Moisés. Moisés se sente pequeno diante da missão que ele recebe, do envio que Deus faz dele até o Egito para retirar aquele povo da escravidão, para ser o salvador daquele povo, para ser o instrumento de salvação, para ser a presença, a personificação da presença de um Deus que se aproxima, que se compadece, um Deus que ama, um Deus que escuta a oração, um Deus que vê o sofrimento, a injustiça, um Deus que vê o seu povo oprimido e que resolve descer para libertá-lo, resolve descer, decide no seu coração de Deus estar presente e arrancar aquele povo daquela situação. E quando ele revela a Moisés, Moisés se sentindo limitado, Moisés diz: mas Senhor, eu não tenho condição, como que eu vou fazer isso? Eu estarei contigo. Aqui está uma palavra que vai permear a Sagrada Escritura na vida dos homens e das mulheres de Deus. Deus está conosco. Deus quis estar conosco. Diga comigo: obrigado, Senhor, por essa certeza que o Senhor traz ao meu coração. O Senhor quer estar comigo, como o Senhor quis estar com Moisés. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Obrigado, Senhor, pela sua companhia. Obrigado, Senhor, porque em cada momento da minha vida, na minha juventude, na minha história, eu posso assumir: o Senhor está comigo. Eu não estou sozinho. E veja, depois que Deus faz os milagres, os prodígios, os sinais, depois que o anjo da morte passa no Egito e fere os primogênitos, inclusive o filho do faraó, e que o povo sai em marcha no deserto para celebrar a Páscoa, a passagem, a palavra vai dizer que uma nuvem acompanhava durante o dia. Era a nuvem da presença do Senhor que acompanhava o povo no deserto. E, é claro, veja, essa nuvem demonstrava a presença de Deus também num livramento do calor daquele sol do deserto, escaldante. Aquela nuvem dava sombra para o povo durante o dia, e aquela nuvem se transformava numa nuvem de fogo à noite, para iluminar a escuridão do deserto, revelando a presença de um Deus que quis estar do lado do seu povo, de um Deus que não desiste, de um Deus que escuta o clamor, que vê a opressão, que vê a injustiça, e se compadecendo, Ele vai até o seu povo. Ele caminha com o seu povo, Ele compreende o seu povo, Ele liberta o seu povo, Ele salva o seu povo. Essa presença vai acompanhar toda a história da nossa salvação. Vai um pouquinho para frente, vai em Josué agora, que você vai ver a mesma promessa feita a Josué. Moisés havia morrido, o povo ainda não tinha entrado na terra prometida por causa da murmuração e de não terem acreditado que Deus era capaz de fazer a obra. Josué
e Calebe acolhem a palavra e principalmente a promessa de que Deus daria uma terra àquele povo, eles ficam do lado de Deus. E depois que Moisés morre, Deus escolhe Josué para entrar na terra prometida. Josué, capítulo 1. Após a morte de Moisés, o servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num e ajudante de Moisés: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te e atravessa o rio Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Eu vos dou todo o lugar que a planta dos vossos pés pisar, conforme prometi a Moisés. O vosso território se estenderá do deserto e do Líbano até o grande rio, o Eufrates, por toda a terra dos heteus, até o grande mar, a ocidente. Veja a promessa: ninguém te poderá resistir enquanto viveres. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Não te deixarei e nem te abandonarei. Diga para quem está do seu lado: Deus estará contigo como esteve com Moisés. Ele não te deixará e Ele não te abandonará. Nós precisamos acreditar nessa promessa, que Deus está conosco. Davi, no Salmo 23, ele vai dizer isso: ainda que eu passe pelo vale tenebroso da sombra da morte, tu estarás comigo. Eu não passarei pelo vale tenebroso da sombra da morte sozinho. Eu tenho a certeza da sua presença. E Davi faz essa experiência ao derrotar Golias, ao ir conquistando os espaços, ao ir na sua limitação, vendo a graça da presença de Deus que o vai fortalecendo para ele continuar na luta, na batalha, para ele continuar vencendo. A confiança da presença de Deus na vida de Davi era muito grande. E ele vai dizer: ainda que eu passe pelo vale tenebroso da sombra da morte, comigo o Senhor estará. Nós precisamos alimentar essa certeza no nosso coração, da presença de um Deus do nosso lado, de um Deus que nos dá vitória, de um Deus que caminha conosco, de um Deus que nos sustenta, que nos fortalece, que não desiste de nós, que nos compreende, que nos ama, que quer caminhar do nosso lado. Ele disse a Josué e ele disse a mim e a você que está aqui e a você que me acompanha de casa: ninguém te poderá resistir enquanto viveres. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei contigo. Não te deixarei e não te abandonarei. Não te deixarei e não te abandonarei. Um pouquinho mais na Bíblia, Jeremias. Estou mostrando a presença de Deus na vida do seu povo, para nós chegarmos num ponto, para nós compreendermos a manifestação de Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Jeremias 1, 4. Veio a mim a palavra do Senhor: antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta para as nações. E eu respondi: ah, Senhor Deus, eu não sei falar, eu sou uma criança. O Senhor me respondeu: não digas eu sou uma criança, pois a quanto eu te enviar irás, e tudo o que eu te mandar dizer dirás. Não tenhas medo deles, pois eu estou contigo para defender-te. O que Deus disse para Jeremias? Pois eu estou contigo. Qual é o tema da nossa Jornada Mundial da Juventude? Ide ao mundo e anunciai a boa nova, o evangelho a todas as nações. Deus está enviando o profeta e está dizendo que ele estará com ele. Eu estou contigo para defender-te.
Vai e fala tudo que eu te mandar dizer. Não esconda nada. Enfrenta as autoridades. Enfrenta os poderosos. Fala em meu nome. Exorta. Chama a conversão. Chama para a vida. Porque eu estarei contigo para defender-te. Nós servimos, meus irmãos, minhas irmãs, meus jovens, nós servimos a um Deus que é presente, que está no meio de nós, que quer nos sustentar, fortalecer, proteger. Nós servimos a um Deus que não está longe, mas que está perto, e quer nos dar a vitória, e quer caminhar conosco, e quer que nós sejamos boca dele, quer que nós o testemunhemos no mundo, talvez nem tanto com a palavra, mas se tivermos a oportunidade de testemunhá-lo com a palavra, mas que a nossa vida seja uma profecia, como São Francisco de Assis dizia, nós somos chamados a anunciar o Evangelho, de vez em quando com a palavra, mas principalmente com a vida, principalmente com o testemunho, principalmente com a vivência da palavra e principalmente com o testemunho profético de vida, de adesão a Deus, de adesão a Cristo, de experiência de Deus. Mas vamos lá, para nós entendermos essa presença, o versículo central do Evangelho, João capítulo 3, versículo 16. Para nós entendermos o quanto Deus quer estar do nosso lado. João 3,16. Até ali, Deus falou, eu estarei contigo. Mas Josué não o viu, porque não suportaria a face de Deus. Jeremias não o viu, somente escutou a promessa. Mas veja, a atitude de um Deus apaixonado pela humanidade se reflete nesse versículo 16 do capítulo 3 de São João. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja como ele quis ficar, como ele quis permanecer do lado do ser humano, do nosso lado. Veja como Deus quis demonstrar a presença. Ele amou tanto o mundo que ele não simplesmente quis ficar naquela presença espiritual como ele prometeu, e todos viam o Senhor dos Exércitos nas batalhas dando a vitória, a manifestação de Deus através de um profeta, de um juiz, de um patriarca, mas o próprio Deus quis vir morar conosco, receber o nosso corpo, a nossa voz, o nosso olhar, ter o nosso sorriso, ser próximo, se fazer próximo. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga comigo, Deus me amou dessa maneira. E eu quero assumir esse amor. Eu quero assumir essa presença. Deus me amou tanto que Ele resolveu, decidiu fazer-se um comigo, enviando o seu Filho, Jesus Cristo, Deus conosco, o Emanuel. Diga comigo, o Emanuel, Deus conosco. Diga bem forte, Deus está comigo. Eu não estou sozinho. Deus está comigo. Eu não caminho sozinho. Deus quis estar comigo. E eu não caminho sozinho. Essa presença salvífica que o Pai envia da pessoa do seu Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, que se encarna, recebe um corpo. Deste-me um corpo, vai dizer na carta aos Hebreus. Ele recebe esse corpo, ele recebe essa vida, ele nasce do ventre da Virgem Maria, ele vai crescendo em graça, sabedoria, santidade.
Com 33 anos, com 30 anos ele se manifesta. Durante 3 anos ele vive uma vida pública, realizando milagres, sinais, prodígios, mostrando que ele está do lado do seu povo, dando ensinamento, mostrando o caminho, dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele, revelando e mostrando o novo que ele estava trazendo. Um Deus que quis estar perto. E que antes de concluir a missão que ele veio realizar, antes de passar pela sua paixão, morte e ressurreição, ele acha uma maneira de permanecer conosco. E essa maneira que ele acha é o ponto central, é a centralidade da nossa fé católica, da nossa fé cristã. Um Deus que quer ser presença. E aí, olhando para a doutrina da igreja, principalmente para o Concílio Vaticano II, que esse ano nós celebramos com o Ano da Fé, os 50 anos do seu início, da sua abertura, o concílio vai trabalhar as presenças. Deus está presente na palavra, Jesus é a palavra. Deus está presente no meio do povo reunido. Deus está presente no pobre, no miserável, no encarcerado, naquele que tem fome, naquele que não tem o que vestir. Não é isso que lá no Evangelho Jesus vai dizer? Eu tive fome e não me deste de comer. Eu estive nu e não me vestiste. Eu estive preso e não foste me visitar. Eu estava doente e não fostes até mim. Ele se manifesta, é presença, é doutrina da igreja. Jesus está presente no meio do povo, Jesus está presente na palavra, Jesus está presente no enfermo, Jesus está presente no encarcerado, no pobre, no miserável. Jesus está presente num drogado, em alguém prostituído. Essa semana eu tomava conhecimento da conversão de um ateu. E como que esse ateu se converteu? Ele era um juiz e ele condenou muitos à prisão, fazendo justiça. Assassinos, traficantes, ele condenou estupradores, ele condenou mafiosos, e ele era ateu. E um dia ele ganhou uma Bíblia, ganhou a Sagrada Escritura, e ele foi ler a Sagrada Escritura. E ele pegou o Evangelho, exatamente esse que eu acabei de citar, quando Jesus vai dizer: eu estive preso e não me foste visitar. Naquela hora, aquele ateu teve um estalo. O Espírito Santo se manifestou a ele. Ele caiu de joelhos e começou a chorar. E ele falou: o Senhor é esse Deus que se manifesta dessa maneira? O Senhor está presente naqueles que eu condenei? O Senhor se faz pequeno dessa maneira para se aproximar de nós, da humanidade, do ser humano? Agora eu estou entendendo, agora eu estou tendo a revelação, o conhecimento de que verdadeiramente o Senhor existe, e eu quero entregar a minha vida ao Senhor. E naquela hora aquele ateu aceitou a fé no seu coração e professou a fé em Jesus Cristo, porque entendeu a presença, compreendeu aquilo que a Escritura estava revelando. Eu volto a dizer: a presença no pobre, a presença no encarcerado, a presença no doente, a presença no meio da assembleia reunida, a presença na palavra. Mas veja, o Papa Paulo VI e o magistério da igreja vão dizer de uma palavra chamada excelência, a presença por excelência de Jesus. Eu quero convidar você a pegar o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 26. Antes de Jesus se entregar na cruz, ele se reuniu ali no cenáculo com seus apóstolos, porque ele queria continuar presente.
Ele queria continuar presente na vida dos seus. E naquela reunião, onde aqui está escrito na última ceia, veja o versículo 26, do capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão e pronunciou a bênção. Partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E em seguida pegou um cálice, deu graças e passou a eles dizendo: bebei dele todos, pois este é o meu sangue da nova aliança, que é derramada em favor de muitos para a remissão dos pecados. E eu vos digo, de hoje em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho no reino do meu Pai. Palavra da salvação. Meus irmãos, essa é a presença por excelência, vai dizer a doutrina da igreja, vai dizer os santos padres, especialmente Paulo VI, a presença por excelência. Jesus que quis permanecer no meio de nós, na presença por excelência na Eucaristia, a presença por excelência real, corpo, sangue, alma, divindade. Jesus quis ficar presente e Ele essa presença é a presença central, é a centralidade da vida da igreja. A Eucaristia é o centro da vida da igreja, é o ápice da nossa experiência espiritual de fé. E precisa ser o centro da nossa vida de jovens, de todos os cristãos, a vida de todo consagrado, de todo missionário. Ele quis permanecer comigo, Ele quis permanecer com você. Ele é o centro, Ele é a fonte, Ele é a vida da igreja. Ele é essa fonte inesgotável que nos leva a experimentar essa força de santidade. João Paulo II, na Eclésia da Eucaristia, ele vai dizer: a igreja vive da Eucaristia. Essa verdade não exprime somente uma experiência diária de fé, mas contém a síntese do próprio núcleo do mistério da igreja. Desde o Pentecostes, quando a igreja, povo da nova aliança, iniciou a sua peregrinação para a pátria celeste, este sacramento divino foi ritmando os seus dias e enchendo-a de consoladora esperança. Na Lumen Gentium, número 11, esse documento do Concílio Vaticano II vai dizer: o sacrifício eucarístico é a fonte e o centro de toda a vida cristã. Eu digo para você, você quer experimentar uma juventude abençoada, viver uma vida de jovem na bênção, viver uma experiência espiritual vitoriosa, viver uma experiência espiritual de muita graça, de muitos frutos. A igreja está dizendo para nós que o centro da vida da igreja, que a alma da vida da igreja, que a força da vida da igreja, que a esperança da vida da igreja está na Eucaristia, na presença por excelência de Jesus. E eu pergunto, como que tem estado o nosso relacionamento? Como tem estado a nossa experiência? Como tem sido a nossa experiência com Jesus na Eucaristia? Como tem sido a nossa participação, pelo menos na missa dominical? Nesse momento central da nossa fé, tem sido somente um cumprimento de preceito ou tem sido uma experiência de amor como aquele que quis permanecer conosco, como aquele que quis estar do nosso lado? Tem sido somente um lugar de encontro para encontrar os meus amigos, para ver gente bonita, ou até mesmo para bater papo, ou tem sido verdadeiramente o lugar do encontro, da experiência, do encontro e da certeza da presença de alguém que me amou tanto, que se entregou por mim, que morreu por mim, que se sacrificou por mim, ressuscitou e quis estar presente. Esses dias eu tive que fazer papel de um chato, mas às vezes o padre precisa ser chato e puxar a orelha dos fiéis.
Eu estava celebrando uma missa, e nessa missa, que eu celebro toda semana, 80% da igreja são jovens. Só que não cabe dentro. Ficam muitos no meio da rua. E às vezes quase o número que tem dentro tem no meio da rua, que não consegue entrar. Só que nesse dia, foi na quinta-feira passada, eles estavam conversando tanto na hora da missa, eles estavam batendo tanto papo na hora da missa, na hora que eu fui consagrar o pão e o vinho, era um falatório tão grande que eu falei: eles vão me desculpar, mas de hoje não passa. Eu não podia parar a consagração, porque ela tem um ritmo, mas de hoje não passa. Quando terminou a ação de graças, eu fiz a oração depois da comunhão, eu falei, pedi o povo que estava dentro para sentar, eu quero falar para vocês que estão aí fora. Pedi para aumentar o som, para eles escutarem bem. Nem pedi não, o cara do áudio já sabia. E eu falei assim, primeira coisa que eu queria que vocês soubessem, vocês que estão aí fora, que o Padre ama muito vocês e que eu fico muito feliz por vocês estarem aqui na missa. Mas eu queria aconselhar vocês a algo muito importante. Talvez você não tenha conhecimento daquilo que está acontecendo aqui, mas a Eucaristia é a atualização, é o acontecimento da salvação. Na Eucaristia nós somos salvos. Jesus Cristo está sofrendo a paixão, Jesus Cristo está morrendo e Ele ressuscita por nós na Eucaristia. Então nós estamos vivendo o mistério da cruz. E na hora que eu estava consagrando hoje o corpo e o sangue do Senhor, na hora da oração eucarística, eu me senti em Jerusalém, quando Jesus estava morrendo na cruz e ninguém estava dando bola nenhuma para Ele. Aquele falatório, aquele converseiro, aquelas risadas, as pessoas indiferentes. E eu disse para eles, eu me senti dessa maneira. Eu me senti lá, aos pés da cruz, e aquela cidade inteira não dando bola para o sacrifício do Filho de Deus. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Apesar de eu amar muito vocês, Deus querer muito bem, eu queria pedir a partir de hoje, se vocês vierem para a missa para conversar, não venham mais para a missa, vão para a praça. Lugar de conversar é na missa e não na igreja. Fui bem duro com eles. E outra coisa, nós seremos julgados no dia final. Você está diante da cruz, do sacrifício de Jesus, indiferente, não dando bola, batendo papo, conversando, namorando na hora da missa. Nós vamos ser cobrados por isso. Então, como padre, na minha consciência eu estou te avisando, para depois eu não ser condenado por ter me omitido. Mas a partir de agora, ou você vem para a missa para viver o mistério, ou você fica na praça. Porque não dá para nós vivermos a indiferença com o mistério maior que nós celebramos. É claro, eles são livres. Se eles quiserem ir para lá bater papo, eu avisei. Eu vou celebrar do mesmo jeito, eu vou pregar do mesmo jeito, eu vou acolher do mesmo jeito, mas já foram avisados. Eu não me omiti. Porque nós nos distraímos diante do mistério da presença, da centralidade da nossa fé. João Paulo II vai dizer que a presença desse sacrifício, veja só, quando a igreja celebra a Eucaristia, memorial da morte e ressurreição do seu Senhor, este acontecimento central de salvação torna-se realmente presente e realiza-se totalmente a obra da nossa redenção. Jovem, você está escutando isso? Quando está se celebrando a Eucaristia, quando você está na missa, João Paulo II está dizendo, acontece a obra da nossa redenção. Este sacrifício é tão decisivo para a salvação do gênero humano, que Jesus Cristo realizou e só voltou ao Pai depois de nos ter deixado o meio para dele participarmos, como se tivéssemos estado presente. Quando você sai no domingo para ir à missa,
na sua paróquia, ou se você vai durante a semana. Aqui na Canção Nova nós vamos todos os dias. Quando nós vamos para a missa, nós estamos indo para o Calvário. Nós estamos indo para o mistério da nossa salvação. Nós estamos participando. Acontece de novo ali, de uma maneira incruenta, mas atualizada, a nossa salvação, a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. Nós temos que ter essa consciência como jovens. Nós precisamos ter a consciência do mistério. Quantos santos jovens entravam em êxtase durante a celebração da Eucaristia? Porque mergulharam no mistério. Mas nesse mundo que nós vivemos, de tecnologia, de avanço tecnológico, de globalização, de correria, não é verdade? A gente chega correndo na missa. Às vezes muitos já chegam depois que já começou a missa, nem pega o nome do Pai e quer sair antes da bênção, porque tem compromisso. Veja, não participa, não experimenta, não vive, não experimenta a intensidade, não experimenta a força do mistério, não vive a mística, a atualização do sacrifício. Veja, João Paulo II vai dizer: assim cada fiel pode tomar parte nela, alimentando-se dos seus frutos inexauríveis. Esta é a fé que as gerações cristãs viveram ao longo dos séculos e que o magistério da igreja tem continuamente reafirmado com jubilosa gratidão por dom tão inestimável. Diga comigo: Senhor, obrigado, porque o Senhor quis permanecer comigo. E o Senhor instituiu a Eucaristia para que eu pudesse contemplar nesse mistério a sua presença real, a sua presença por excelência. Em cada Santa Missa eu posso contemplar o mistério central da minha fé, a minha salvação, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição. Em cada Santa Missa eu posso experimentar nesse ponto central da minha fé, na centralidade que é a Eucaristia, na sua igreja, eu posso experimentar a minha redenção. Eu posso ver, estar, espiritualmente experimentar aquilo que João, aquilo que a Virgem Maria experimentaram aos pés da cruz, a salvação, a redenção, a conquista pelo seu santo sacrifício da vida eterna para mim. Senhor, hoje eu te peço, conceda a mim a consciência desse mistério, que como jovem eu possa entender que em cada Eucaristia eu possa experimentar a salvação e contemplar a sua redenção, o seu amor por mim. Eu posso contemplar. Obrigado, Senhor. Eu queria que você aplaudisse a presença de Jesus na Eucaristia. Pode aplaudir mais forte. Um Deus que nos amou tanto que quis permanecer no meio de nós. E aí se cumpre a palavra profética, Mateus capítulo 28, versículo 20. Vamos decorar essa palavra? Repete comigo, Mateus capítulo 28, versículo 20. Mais uma vez, Mateus capítulo 28, versículo 20.
Mais uma vez, Mateus, capítulo 28, versículo 20. O que está escrito lá? Estou convosco todos os dias até os fins dos tempos. Repete comigo. Estou convosco todos os dias até os fins. Eu não escutei. Mais forte, porque você é jovem, né? Se algum dia você se sentir sozinho, você lembra Mateus 28, versículo 20. Você nunca vai se sentir sozinho depois dessa palavra. Eu estou convosco todos os dias até os fins dos tempos. Se um dia você estiver num momento de solidão, eu convido você a entrar numa capela do Santíssimo e olhar para o sacrário. E lembrar dessa palavra. Eu estou convosco todos os dias até os fins dos tempos. Mas não espera só o momento de solidão, não. Em qualquer situação, em qualquer momento de alegria, de festa, de tristeza, de sofrimento, de enfermidade, nós temos que alimentar no nosso coração. Mateus 28, 20. Eu estou convosco todos os dias até os fins dos tempos. E Ele quis permanecer na Santa Eucaristia. E olha, além de estar, nós podemos comungá-lo no seu corpo e no seu sangue. Experimentá-lo, deixá-lo transformar a nossa vida, deixá-lo dar sentido a todas as coisas, participar dessa experiência, viver essa experiência no nosso interior, comungar a salvação. Veja, um santo da igreja, chamado Santo Efrém, ele vai dizer assim: chamou o pão seu corpo vivo, encheu de si próprio e do seu espírito. E aquele que come com fé, come fogo e espírito. Tomai e comei todos, e com ele comei corpo. E quem o come, e com ele comei o Espírito Santo. De fato, é verdadeiramente o meu corpo, e quem o come viverá eternamente. Pergunta para o seu irmão aí se ele quer a vida eterna. Pergunta para ele, você quer a vida eterna? Você quer o céu? Pergunta para quem está do outro lado, você quer o céu? Ou você quer ficar aqui para semente nessa terra? O nosso Papa Emérito Bento XVI gostava muito de afirmar, e essas afirmações estão presentes nos seus documentos, nas suas catequeses, nas suas mensagens, que a esperança do cristão é a vida eterna. E a Eucaristia nos coloca diretamente nessa experiência de vida eterna. Veja, João Paulo II vai dizer isso. A Eucaristia é verdadeiramente um pedaço do céu que se abre sobre a terra. É um raio de glória da Jerusalém celeste que atravessa as nuvens da nossa história e vem iluminar o nosso caminho. Quem comunga não precisa experimentar e esperar o além, mas já faz a experiência quando comunga o corpo e o sangue do Senhor, dessa vida eterna que Ele veio nos trazer, dessa vida eterna que Ele veio nos revelar, dessa vida eterna que Ele veio nos mostrar, dessa vida eterna que Ele conquistou para nós lá na cruz e que se atualiza no mistério da Eucaristia. Se você quer a vida eterna, eu quero dizer para você, comungue, e comungue com muita piedade. Eu quero dizer para os consagrados da Canção Nova, para os outros religiosos, para os meus irmãos sacerdotes, eu quero dizer para você, jovem, você de movimento a Eucaristia, essa experiência de vida eterna. João Paulo II vai dizer que quem comunga não precisa esperar o além, mas já experimenta a eternidade, já experimenta a realidade da ressurreição da carne, já experimenta a salvação, já experimenta a vida eterna. E às vezes nós vamos mortos para a missa, participamos da missa de corpo presente e não experimentamos aquilo que verdadeiramente é. Parece que a missa se torna um peso na nossa vida, uma obrigação, mas não é obrigação, é salvação, é vida eterna. Você está me entendendo? É vida eterna.
é experimentar o céu na terra, é ser tocado pela eternidade, é ter a certeza de que o meu corpo ressuscitará no último dia, sendo tocado pelo corpo ressuscitado do Senhor que eu comungo quando eu entro na fila da comunhão, é saber que o meu corpo vai ser ressuscitado por essa força de ressurreição que eu comungo em cada Santa Missa. Não é obrigação, não é obrigação, é amor. E como é triste para nós padres quando nós celebramos e vemos no rosto da pessoa que ela está ali por obrigação, não por amor. É duro porque a gente sente, a gente vê o desprezo, ou até olhando no relógio para ver, para o padre apressar, acaba logo isso, é o sacrifício, meu Deus, é Jesus que está morrendo por mim. É Jesus que está se entregando por mim. Por mais que o padre não fale muito bem, por mais que a música não esteja boa, que o microfone esteja falhando, não importa a tecnologia, o que importa é que Jesus Cristo está morrendo mais uma vez por mim e ressuscitando para que eu tenha a vida eterna, para que eu seja salvo, para que eu viva aquilo que é a vontade dele, o céu. Mas enquanto nós não compreendermos isso, enquanto nós não entrarmos no mistério, nós vamos viver a Eucaristia como peso de obrigação. Eu sou obrigado a ir na missa domingo, então eu estou. Nós da Canção Nova somos obrigados a ir, entre aspas, na missa todo dia, então eu vou. Mas eu não tenho consciência que eu estou entrando no Calvário, que Jesus está morrendo por mim, que Ele está ressuscitando por mim, que aquele que eu comungo é certeza de vida eterna, e que comungando o corpo ressuscitado dele, eu tenho certeza que no último dia o meu corpo também ressuscitará com Ele. Se com Ele nós morremos, com Ele nós ressuscitamos. Pergunta para o seu irmão, você entendeu? A centralidade da Eucaristia na vida da igreja. Se você entendeu, diga para ele, eu quero convidar você a ficar de pé. Segura na mão de quem está do seu lado. Diga para ele, balançando a mão dele, Mateus, capítulo 28, versículo 20. Balança a mão dele, Mateus 28, 20. Agora fala para ele o que está escrito aí nesse versículo. Já ensinei. Como é que é? Não escutei. Mais forte para quem está em casa escutar. Eu estou convosco todos os dias até os fins do tempo. Diga aleluia! Glória a Deus! Ele está comigo. Diga, Ele está comigo. Balança a mão do seu irmão e diga, Ele está contigo. Agora feche os seus olhos e ora a Deus comigo. Pai, no nome do seu Filho Jesus Cristo, eu quero pedir que esse irmão que eu seguro agora na mão dele possa fazer uma experiência profunda desse mistério da cruz, do Calvário, da paixão, da morte, da ressurreição do Senhor. Eu quero pedir, Pai, que no nome do seu Filho Jesus Cristo, a partir dessa hora, esse meu irmão, que agora eu seguro a mão dele, ao entrar numa igreja para participar da Eucaristia, ele saiba que ele está entrando na experiência do Calvário, que mais uma vez o Senhor está entregando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por ele, para sacrificar-se por esse irmão e para salvá-lo, para redimi-lo. Jesus, eu quero te pedir que pelas suas santas chagas, esse meu irmão que agora eu seguro a mão, seja curado e possa adentrar nesse mistério de salvação. Eu quero colocar Jesus
no seu lado aberto, aí na cruz, esse meu irmão, para que ele seja lavado pelo seu sangue e por essa água que jorrou do seu peito. Jesus, eu quero assumir que se eu comer o seu corpo e beber do seu sangue com fé, eu também estou comendo fogo e espírito, como vai dizer Santo Efrém. E eu quero pedir agora, Espírito Santo de Deus, faça com que cada um de nós que aqui estamos experimentemos a força desse mistério, mistério de salvação, mistério de presença, mistério de vida eterna. Que hoje esse meu irmão, quando viver a Eucaristia, possa ter a consciência dada pelo seu Espírito de que ele está mais uma vez experimentando a redenção, a salvação e caminhando rumo à vida eterna, a ressurreição da carne. Amém. Deus cuida de mim, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba. Deus cuida de nós. Não há o que temer e nem desanimar. Deus está comigo, porque Ele me ama, porque Ele me ama. Deus está contigo, porque Ele te ama, porque Ele te ama. Deus está conosco. Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim. E vamos cantar mais uma vez essa canção, na certeza de que Deus cuida de nós. E assim como o Padre nos trazia, Ele estará conosco até o final dos tempos. Ele sempre estará conosco. Que o nosso coração agora seja abrasado com essa verdade. Que o nosso coração agora seja tomado com essa certeza de que Deus está conosco em todos os momentos, que Deus cuida de nós. Ele está comigo, porque Ele me ama, porque Ele me ama. Deus está contigo, porque Ele te ama, porque Ele te ama. Deus está conosco. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim. CançãoNovaPlay.com. Assine já!